Como é que anda a sua saúde mental? Saúde mental. Esse tem sido um tema bem recorrente em que as empresas têm pedido que a gente trabalhe sobre isso com seus líderes, com seus liderados, com a empresa como um todo, né? E já já eu vou estar com um grupo de líderes numa jornada de liderança, onde um dos temas, a gente já vai iniciar essa jornada trabalhando sobre saúde mental. E antes de eu entrar lá, eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente aqui, como é que vai essa apresentação. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, a gente vai conversando aqui, vocês vão me dizendo aí, anotando aqui no chat, nas dúvidas, como é que vocês veem esses temas e como é que você está ouvindo cada ponto desse que a gente está falando. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer de saúde mental, ele vai muito além de ausência de uma doença. É um assunto em que é bom tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão nessa empresa também. Para a empresa é interessante porque a gente vê que as pessoas que estão bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, são pessoas que têm um engajamento maior, senso de pertencimento, conseguem trazer uma produtividade saudável e, ao mesmo tempo, progressiva, com resultados sustentáveis. E aqui no Instituto Planos, quando a gente fala de resultados, aqui na TOR, que é a nossa tecnologia humanista orientada para resultados, a gente vai muito além do resultado financeiro. São resultados de produtividade, resultado de pessoas, resultados de imagem, resultados, sim, de governança, né? Então, e também financeiros, que são muito importantes para a empresa, né? Então, tudo isso acaba interferindo diretamente nesses resultados. A falta de uma saúde mental, ela interfere diretamente nesses resultados. Em contrapartida, quando a gente vai pensar no colaborador, nas pessoas da empresa, até nos sócios, nos donos da empresa, a gente vê pessoas com satisfação, felicidade, o bem-estar, se sentindo reconhecida, se sentindo parte, querendo desenvolver tanto o desenvolvimento pessoal quanto o desenvolvimento profissional e essa questão do relacionamento, do clima organizacional, da vida social dentro e fora da empresa também. É interessante que na Organização Mundial de Saúde, né, não tem assim uma coisa específica, assim, um conceito específico para falar de saúde mental. Mas ele traz assim que é a forma como a gente reage diante de pressão, diante de mudanças, diante de situações adversas que são colocadas na nossa vida, no nosso dia a dia, e como é que a gente consegue harmonizar e gerenciar e decidir de forma que controle as nossas emoções. E é interessante a gente trazer esse caráter porque a saúde mental, a minha saúde mental, ele é um caráter individual meu, é diferente do seu, que é diferente do seu colega. Então, o que tem pressão para mim pode não ter nenhuma para você. E para você, você pode lidar facilmente com alguma coisa e para mim ser extremamente desafiador, como o contrário também. E ela é invisível, é o que a gente fala. No corpo, quando a gente está com a dor, quando a gente está com a ferida, né? A gente vai, a gente trata. Mas quando a dor é na nossa alma, quando a dor é na nossa mente, as pessoas não conseguem ver. Só a gente sente. Então, a gente precisa ter um cuidado muito delicado aqui em relação a esse ponto especificamente. É um caráter individual e invisível. Então, a gente precisa aqui buscar muito da nossa empatia, da nossa compaixão, do nosso desejo de ajudar e de se ajudar também. Tem algumas características, o que caracteriza aqui uma pessoa emocionalmente saudável, mentalmente saudável, atitudes positivas da vida em relação a si próprio, né? Que aí isso é um ponto muito, muito positivo. Eu me olho, eu me sinto bem, eu estou bem comigo, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Eu estou crescendo, estou buscando crescimento e eu estou me desenvolvendo, tanto crescimento, tanto pessoal, como profissional, como espiritual, como emocional, eu estou em fase de crescimento, sou uma pessoa que está mentalmente saudável e me sentindo realizada. A questão da autonomia, da autodeterminação, né? Eu me determino, eu sou uma pessoa determinada, não preciso que alguém fique me puxando, eu mesmo vou lá e faço as coisas que eu acredito que devem ser feitas. Uma percepção apurada da realidade, eu sei o que está acontecendo. As pessoas que estão mentalmente saudáveis, ela consegue perceber o que está, além do que os nossos olhos estão vendo, né? Ela tem essa percepção muito, muito forte. Domínio das emoções e também uma tomada de decisão coerente com o meu caráter. Eu passo a decidir, eu tomo decisão coerente comigo, né? Esse é um dos pontos em que a gente tem que estar alerta. Quando alguém está fazendo algo, está falando algo que está fora
do que você acredita que aquela pessoa está no seu estado de normalidade. Então, lanterninha aí para acender, tanto em você quanto no outro também. E essas reportagens aqui, né, que eu selecionei algumas delas só para a gente poder ver o porquê que esse tema é de tanta importância. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós alcançamos essa marca de primeiro lugar no mundo em nível de ansiedade. Né? E o Brasil lidera casos de depressão na época da pandemia, conforme uma pesquisa aqui na USP, e a última aqui em janeiro, a síndrome do burnout, que é o colapso mental, que é quando a gente entra em pane, a gente não consegue mais produzir. A síndrome do burnout, ela entra para a lista de CID, para a lista de doenças da Organização Mundial de Saúde. Então, esse é um ponto extremamente relevante. E por isso, por esse ponto que as empresas têm nos buscado, e aqui a gente precisa também se mover para esse assunto, né? Entender isso. E a saúde mental, ela sai de um tema que era importante para um tema de demanda urgente, precisando aí do nosso apoio, né, em relação a isso. Eu coloquei aqui as principais saúdes, as principais doenças, né, da mente. Esse gráfico eu coloquei aqui mais para a organização, mas ele não está selecionado mais e menor, não. Algumas são mais, outras menos, né? Mas a gente já viu aí que a depressão, o estresse ocupacional e a ansiedade, eles lideram esse ponto. Mas tem depressão, o estresse ocupacional, a síndrome do burnout, ansiedade, síndrome do pânico e dependência química. Esses são as doenças, né, mais comuns de afastamento dos colaboradores, e a gente precisa ter uma atenção muito especial para isso, né? Essa questão da dependência química é interessante a gente dividir, assim, que ele considera em 3 características, por exemplo, em questão ao uso do álcool. O uso do álcool, uso abusivo do álcool e a dependência do álcool. O uso do álcool são aquelas pessoas que usam álcool, que utilizam, que bebem, né, que estão ali, vão sair, tomam cervejinha, tomam vinho, tá ali com o pessoal, conversando e tal, mas não perde a sua capacidade intelectual de pensar, né, e de tomar decisão. Já o uso abusivo são aquelas pessoas que perdem, são aquelas pessoas que se embriagam, que esquecem o que fizeram, ou seja, são aquelas pessoas que abusam do álcool. E a dependência química são aquelas pessoas que dependem quimicamente, né? São aquelas pessoas que não conseguem viver sem. Por exemplo, quem faz uso abusivo do álcool, mas no outro dia vai trabalhar e fala assim, olha, eu não vou beber hoje, que amanhã eu vou trabalhar. Ok, mas eu vou trabalhar amanhã, mas mesmo assim eu não consigo não beber. Aí já entra no estágio de dependência. A gente separou aqui um dos principais, os sintomas mais comuns, e eu quero que você fique atento aqui com o seu coraçãozinho, para saber se você tem de 3, aí eu quero até que você marque aí nos pontos, arrume um lugarzinho para você marcar, se você tem sentido, se tem mais de 3 desses pontos, você tem sentido nessas 2 últimas semanas, tá? Aí já é um sinal de alerta. Problemas no sono, disfunção do sono, né? Ou a falta ou excesso de sono. Uma preocupação excessiva com algo, está preocupado, está o tempo todo preocupado e não sabe nem com o que está preocupado. Sintomas físicos são dores de cabeça, dor no estômago, aquele suor fica suando frio o tempo todo. Tem uma coisa também de uma falta de ar, né? Que você fica com necessidade de suspirar mais. Alteração do humor, fica triste, apático, ao mesmo tempo impaciente, irritado. Afastamento das pessoas, são aquelas pessoas que optam por estar isoladas, até usam a pandemia, né, como uma capa, como um pano de fundo. Não vou sair, não vou me envolver, não vou me encontrar, porque por causa da pandemia, ok, mas tem pessoas que estão usando isso para poder, uma fuga, né? Desânimo, cansaço, perda de interesse por atividade que você gostava de fazer, perda ou ganho de peso, distúrbio alimentar, se você tem uma compulsão alimentar ou tá falta de apetite, perda da libido também, desejo sexual, é um ponto muito importante aqui. Dificuldade de concentração e até perda da memória recente, a gente tem visto aí, né, muitos casos, e o desejo da morte. E aqui tem o desejo da morte passiva e o desejo da morte ativa. O desejo da morte passiva é aquela que fala assim, poxa, podia cair uma bomba aqui agora e acabar com tudo, né? Aquela pessoa que tem um desejo de morrer. Mas outra coisa é o desejo de arquitetar, planejar tirar sua própria vida. Ai, que vontade de morrer. Eu vou ali, vou comprar um remédio, vou tomar esse remédio, vou fazer alguma coisa contra a minha vida, e, entendeu? O desejo ativo e o desejo passivo. E as principais causas também, aí eu quero aqui, ó, veja se mais de 3 desses sintomas você está sentindo, e algumas dessas causas aqui
Pressão social, a gente está tendo uma pressão social muito grande, a sociedade tem nos pressionado para a gente dar resultado, para a gente performar, para a gente ser não sei o quê, e a gente tem visto muitas coisas aí, então isso tem causado um estresse emocional, uma pressão emocional muito grande, síndrome do pânico, ansiedade, pressão financeira, medo de perder o emprego, muitas vezes por medo de perder o emprego a gente se submete a muita coisa, e ficar o tempo todo nesse estado de tensão também é muito ruim. A demanda versus a capacidade de resposta, ou seja, o que estão me demandando ou está acima do que eu tenho condição de fazer, ou está muito abaixo do que eu tenho condição de fazer, então isso também causa questões emocionais e mentais, aí, questões ergonômicas, por exemplo, a cadeira desconfortável, um local desconfortável, a questão da iluminação. Por exemplo, agora com o home office, né, a gente tem muitas pessoas, eu mesma, eu tive crises de coluna porque eu estava usando minha cadeira. No início, eu estava usando minha cadeira aqui de casa, né? E eu ficava muito tempo trabalhando, né? Eu até falo que a gente passou a trabalhar muito mais, né? Na pandemia, no home office, do que antes no trabalho com os clientes, no trabalho tradicional, saindo de casa e tudo, né? Então, observe essas questões ergonômicas também, elas são causas. Uma jornada inflexível, aquela jornadinha toda, você não tem uma chance de pegar uma sexta-feira, de poder fazer alguma coisa diferente, ou trocar uma sexta para um sábado, né? Fazer essas trocas. Ambiente tóxico também é muito ruim. Invasão da privacidade, gente, isso aqui tem acontecido muito. A empresa, o trabalho invadiu a nossa casa, invadiu a nossa família. E da mesma forma também a nossa família invadiu o nosso trabalho. Então a gente precisa realmente encontrar esse equilíbrio, né? Você vai almoçar, você está almoçando, daqui a pouco chega a mensagem. De noite, eu digo isso aqui porque eu sofro isso. E eu faço as pessoas sofrerem também. Ontem, eu falando de saúde mental aqui, saúde emocional, ontem, 7h30, 8 horas da noite, eu estava mandando mensagem de trabalho para cliente. Quando eu vi, eu falei, caraca, dá tempo ainda de apagar? Mas quando eu vi, ele respondeu na hora. Eu falei, gente, realmente a gente precisa entender que momento é esse e respeitar esses momentos, né? E o trabalho sem significado e falta propósito também. Isso aqui é uma causa muito importante. Você trabalha o dia todo, se ferra de trabalhar, e quando você vira no final do dia, fala, cara, o que eu fiz hoje de importante, né? É acordar de manhã só e vir lá mais um dia, menos um dia, e você fica naquela rotina, naquele ciclo ali, sem significados. Isso é muito ruim para a nossa saúde física, mental e emocional. E assédios. Assédios aqui é um outro ponto extremamente importante. E tem causa aqui de até suicídios, né? De pessoas que passam por suicídios depois que sofrem assédios, tanto morais quanto sexuais. Assédio moral e assédio sexual também são questões muito graves, né? E esse é um outro ponto também que a gente tem trabalhado e tratado nas empresas. Eu quero que vocês observem aqui esse vídeo, tá? Eu vou colocar ele, deixa eu só parar aqui de compartilhar, porque eu vou ter que compartilhar ele com um som para você. E aí, como é que você tá? Tá gostando? Tá achando interessante? Deixa eu botar aqui com o som, porque aí vai ficar bom. Every day, just trying to find my way. Every day, just trying to find my way. Every day. É muito nova para ficar tomando remédio para louco. Essa geração é cheia de história. I'm gonna break through. Saúde mental é real. E quando alguém minimiza esse assunto, só aumenta o problema. Se você está passando por isso ou quer entender mais, a Amil pode ajudar. Saiba mais em amilsaudemental.com.br. Minimizar o assunto, negar o assunto, negar essa dor, só aumenta o problema. Então, é o que a gente fala
busque ajuda e esteja também disposto a ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Tem umas questões que a gente fala muito, muitas vezes nós somos muito violentos, né? Tem um treinamento que a gente dá de comunicação não violenta e a gente é muito agressivo, nós somos muito violentos na nossa fala, muitas vezes até pensando em ajudar, entre aspas, mas a gente acaba machucando as pessoas. E a gente precisa evitar algumas questões aqui, algumas falas que eu até digo que eu já falei algumas dessas falas, né? E estudando e ouvindo mais sobre o tema, eu vejo o quanto que a gente pode melhorar em relação a isso. Por exemplo, aqui, uma coisa que a gente pode e deve evitar, né? Você não tem motivo para estar assim. Cara, você é rico, você está cheio da grana, né? Eu estava vendo uma entrevista de Cicinho, que foi ex-jogador do Brasil, né? Da seleção brasileira, falando que ele estava em estado de depressão altíssimo. E ele falava que o que ele mais ouvia era, cara, ele mesmo se cobrava. Como é que eu posso estar com depressão? Tenho tudo, tenho dinheiro, tenho fama, tenho tudo que eu quero, né? Então, assim, a depressão, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe nada. Nem gente fraca, nem gente forte, não tem isso. Tem alguma coisa aí por trás que a gente não entende, a gente só precisa compreender e se movimentar para solucionar isso, né? Ou pelo menos amenizar. Então, uma coisa que a gente deve evitar falar é: você não tem motivo para estar assim. Deixa de frescura, deixa de drama, né? Como a gente viu aí nessa propaganda. Isso vai passar. Isso passa, relaxa, descansa, vai passar logo. Né? Eu sei bem do que você está passando. Cara, se você nunca teve uma síndrome do pânico, você não sabe o que é uma síndrome do pânico para quem está com ela. Se você nunca teve uma depressão, você não sabe o que é depressão se você nunca teve, nunca passou por ela. Então, vamos respirar mais aí, né? Geração mimimi, né? Uma geração mimimi. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Essa geração tá fraca, essa geração tá precisando de ajuda, né? E a gente precisa olhar isso com muito amor. Vai lavar a louça que passa. Eu é que não tenho tempo para ficar com depressão. Então, tá aí algumas coisas que a gente deve evitar urgentemente. E como é que está a saúde mental na minha equipe? Aí a gente já trabalha aqui com os líderes, né, esse ponto, e aí a gente vai trabalhando, a gente tem pesquisas, a gente faz projetinhos, então tem uma coisa que é bem legal, assim, dentro desse seminário, e que eu digo que vale a pena você investir o seu tempo e a sua energia para poder trabalhar isso na empresa, né? Como é que está a saúde mental da sua equipe? Aí a gente fala que dá algumas dicas, né, de observe, inclua aspectos mental, né, emocional nos feedbacks, crie espaço para diálogo, para falar sobre tema, para falar sobre coisas, criar espaço. Acolha com respeito e amor a dor do outro. Coloque limites. Seja você a colocar as regras no jogo, né? Bote regras, delimite aí as regras do jogo para que você possa trabalhar mais. E isso, assim, por exemplo, seja você a dizer, olha, não quero reunião na hora do almoço, ou não passe mais mensagem para mim até tal hora. Então, seja exemplo nisso também, tá? Observe o ambiente de trabalho físico, emocional, como é que está esse trabalho, como é que está esse ambiente, se está tóxico, se não está. Seja exemplo nos bons hábitos, na consistência, na disciplina. Avalie também a demanda e a capacidade de resposta do seu liderado. Isso é muito importante. E aí eu trouxe também um caso da Unilever, que foi muito legal, foi feita uma pesquisa e eles estavam querendo aproximar o líder do liderado, né? Eles fizeram uma pesquisa e viram que as pessoas se sentem mais confortáveis e se sentem mais confiança de se abrir com um robô do que com o próprio líder. E aí eles pegaram isso e falaram, cara, a gente precisa mudar essa chave aí. E aí eles fortaleceram os líderes para que esse líder seja o porta-voz. Então, o próprio presidente da Unilever, que ele vem trazendo notícias da pandemia, trazendo notícias da evolução ou da involução da empresa, as necessidades de trabalho de cada um deles. Então, eles fizeram esse movimento bem interessante, deu super certo, e aí eles trouxeram algumas coisas, né? Eles disseram que desde 2015 que eles já vêm trabalhando esse tema, já tinham espaço para meditação, para alongamento, ergonomia, espaço de descanso, atendimentos psicológicos, mas da pandemia para cá, eles mais fortemente, em 2020, eles entraram com força total aí, com atendimento psicológico online, 24 horas, com a sala reservada, por exemplo, 24 horas por dia, né? Tem lá o psicólogo à disposição e uma sala em cada unidade, de tanto administrativa quanto fábricas, tem uma sala lá específica só para esses atendimentos. Bem interessante. Eles fizeram também uma roda de conversas programadas, sistematizadas,
com temas relacionados à saúde mental. Então, as pessoas têm lá, têm suas agendas, elas sabem, são salas assim, bem interessantes, são no máximo 20 pessoas, e naquela hora, naquele momento, você está ali trabalhando e falando, ou às vezes só ouvindo, você não quer falar nada, mas você pelo menos está ali ouvindo sobre o tema. Fizeram um programa super bacana, o Champion da Saúde Mental, que são voluntários, que têm 15 horas de capacitação, aí aqui vai muita empatia, comunicação não violenta, escuta ativa, né? São essas pessoas, são os voluntários que vêm se capacitar para poder ouvir, que muitas vezes a pessoa tem vergonha, né, de dizer, estou procurando um psicólogo, não quer procurar um psicólogo, mas eu estou com um colega meu que é champion, né, eu estou com um colega meu que fez um treinamento, que ele tem condição, e eu vou lá numa conversa meio despretensiosa e já vou pedindo ajuda. E foi interessante que ele disse que até o vice-presidente da Unilever também é um voluntário hoje, isso deu um peso muito grande, né? Um programa aqui para as pessoas desconectar das telas e a pausa de férias. Eles obrigam as pessoas a tirar férias. As pessoas muitas vezes não estavam nem querendo tirar férias, que não vou poder viajar e tudo, mas eles estão forçando as pessoas a tirarem férias, porque eles entendem esse momento, né, a importância disso. E eles trouxeram aqui algumas regrinhas de ouro também. Nada de reunião na hora do almoço. Não pode ter reunião após às 18 horas. Reunião no máximo de 50 minutos. Tem hora para começar, hora para terminar. A sexta-feira à tarde é livre, para eles fazerem o que eles quiserem. Não é legal? Achei bacana. E aí a gente precisa olhar para a gente também, né? E aqui a gente finaliza o treinamento com esse olhar. O que você pode fazer por você hoje, agora, nesse momento? E aqui algumas diquinhas, né? Se observe, fica o tempo todo atento a você. Ampliar sua consciência, né? Você é muito mais do que só um corpo físico, nós somos corpo, alma e espírito, e relacionamento, e pessoas, e propósito. Então, a gente tem que estar um equilíbrio o tempo todo, a gente olhando para todas essas partes. Não adianta eu estar muito bem fisicamente, se emocionalmente eu estou abalado, né? Ou não adianta eu estar querendo performar se eu estou com uma dor de cabeça terrível, que eu não estou conseguindo nem abrir meus olhos, estou com enxaqueca e tal. Então, a gente precisa realmente ter esse equilíbrio aí. Autoconhecimento, importantíssimo. O que é que me faz bem, o que é que me faz mal, preciso ter consciência disso. Colocar limites, ter coragem para colocar limites, tanto os limites físicos, quanto os limites emocionais. Olha, você vem até aqui, daqui para cá você não passa, ou eu suporto até aqui, daqui para cá eu não suporto mais. Então, é você mesmo se colocar limites. Autorresponsabilidade, trazer para você essa responsabilidade. Você que tem que ter responsabilidade pela sua saúde. Se você não prioriza você, alguém vai colocar rapidinho uma prioridade para você fazer para essa pessoa. Se você não é dono da sua agenda, alguém vai ser dono da sua agenda. Então, você precisa trazer essa responsabilidade, puxar isso para você, e não ficar botando culpa no seu chefe, culpa no seu pai, culpa no governo, culpa em Deus, bota culpa em todo mundo, menos em você. Então, lembra que a gente falou de minimizar o problema? Traz isso à tona, revela logo tudo isso que vai fazer uma diferença grande aí para você. Se livre de peso, chega, respirei fundo agora. Se livre de pesos, se perdoe e perdoe também. A mágoa e a culpa são dois prisioneiros, a gente se aprisiona, tanto pela mágoa quanto pela culpa. Então, a gente precisa se ver livre disso. Se livrar disso, muitas vezes, quer dizer liberar perdão, tanto para você quanto para as pessoas também. Isso é sério. Descubra o que é essencial para você. Descubra e invista o que é essencial para você. Eu li esse livro, O Essencialismo, não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro é maravilhoso, ele é interessantíssimo. E tem uma imagem que eu acho que é bem interessante, que ela retrata bem os nossos dias. Ó. Aqui são as pessoas que estão com várias coisas ao mesmo tempo, fazendo vários projetos, abraçando várias responsabilidades ao mesmo tempo. E aqui você dificilmente, gente, dificilmente não, eu garanto, você não tem como ter resultado extraordinário e não tem como performar bem, você não tem como estar bem emocionalmente aqui nessa situação, né? Então você precisa, nós precisamos gerar resultados. Então a gente acredita que quando você foca no que é essencial, aquilo, se você pudesse daqui escolher fazer uma única coisa, escolha, fazer uma única coisa, o que você escolheria fazer? Sabe? E aí você investir todo o seu tempo, toda a sua energia num projeto bacana. A gente sabe que tem muitas coisas para serem feitas, mas a gente precisa ver o que é essencial para a gente. Pensando aqui na sua vida pessoal também, pensa hoje, se você pudesse escolher fazer uma única coisa esse ano, o que você escolheria fazer? E assim, eu fiz essa pergunta, eu sempre faço essa pergunta quando eu estou dando treinamento, e tem algumas pessoas que falam assim, cara, se eu pudesse escolher fazer uma única coisa, eu só descansaria, eu só dormiria. Então, que recado importante é esse que você está precisando, que você tem agora nesse momento? É um recado tudo isso, né? Então, talvez seja a hora de você repensar muita coisa, se você está com esse pensamento, tá?
Então, ter bons hábitos, consistência e disciplina. Não adianta hoje eu chegar aqui, olha, a partir de hoje eu vou beber muita água, estou aqui, ó, vou até beber água agora. Vou beber água, vou beber 2 litros de água por dia, porque será que é bom? No outro dia não bebo água nenhuma, ou acordo correndo, depois não faço mais nada. Bons hábitos, consistência e disciplina é o que faz com que a gente consiga melhorar nossa performance. E fale sobre você. Fale sobre você. Fale sobre os seus sentimentos. Fala do que você está sentindo para alguém que você acredita. Eu até botei esse alguém aqui com asteriscos, porque não é para todo mundo, né? Que a gente precisa se abrir e tá aí falando, né? Até a questão da autorresponsabilidade, que não adianta você jogar no outro a culpa, porque você falou, você se abriu, você confiou na pessoa. Quem foi que falou? Foi você. Então, pega essa responsabilidade de novo para você, né? Para você, a autorresponsabilidade é uma pessoa que muito provavelmente você não vai contar de novo, mas não deixa de compartilhar o que você pensa com pessoas que você acredita que pode te ajudar nesse momento e que você também pode se disponibilize para você também ser alguém que as pessoas possam contar. Seja esse alguém aí, que as pessoas possam vir até você para falar de você e dos seus sentimentos. E para fechar aqui, eu trago esse flow, né? Fluxo, é o que eu acredito que todo profissional almeja e deseja. Que é exatamente o que eu estou vivendo agora, aqui agora com você. É um flow, um fluxo, um estado de que você fala assim, cara, estou aqui trabalhando, eu nem vi o tempo passar. Eu já estou aqui no meu horário já. Mas é exatamente essa questão do desafio e da competência. Lembra que eu falei da demanda e da capacidade de resposta? A demanda é o desafio e a capacidade de resposta é a competência que a pessoa tem. Encontrar esse canal de fluxo aqui, ó, esse canal de fluxo aqui é o caminho perfeito. Se você entrega, se você dá para a pessoa, se você assume questões maiores do que a sua competência, você vai entrar num estado de angústia, de ansiedade. E, ao mesmo tempo, se você vem com menor do que você tem a capacidade de fazer, você entra no tédio e fica aquela vida, aquela coisa mais, assim, sem sentido, né? Sem significado. Então, descubra o que é flow para você. Descubra o seu estado, o que que você faz que você olha assim e fala, nem senti o tempo passar. Isso vai ajudar muito na sua saúde física, mental e emocional, tá bom? Então, espero ter contribuído com você. Veja, se você gostou, dá seu like aqui, que vai ser muito importante para que outras pessoas também possam ver essa visão aí meio diferente, né, de saúde mental. E compartilha também esse vídeo, tá bom? Ó, beijo e que tenhamos um ótimo dia.